Bom, gente, então quando nós pensamos em agente da passiva, a gente tem que ter em mente voz passiva e voz ativa, tá? Porque tem total relação com isso. Então, antes de pensar no que é um agente da passiva, que faz parte lá dos termos, né, quando a gente está falando de sintaxe, a gente tem que entender o que é voz ativa e voz passiva, porque agente da passiva tem relação direta com voz passiva, tá? Vamos pensar nisso então. Vou colocar um exemplo para a gente entender bem essa diferença. Bom, então, olha só. Tenho praticamente a mesma oração, mas com pequenas diferenças. Então, na primeira, os manifestantes cercaram a cidade e a cidade foi cercada pelos manifestantes. E o que eu tenho de diferença? É justamente o que marca a separação, a divisão, né, a diferença entre voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, eu tenho sempre um sujeito, que é agente, e um objeto, que é paciente. Então, o meu sujeito, o termo que vai formar o sujeito, ele vai ser um sujeito que age, que realiza alguma coisa. Então, ó, os manifestantes, esse é o meu sujeito, cercaram a cidade. Então, ok, eles realizam. E aí, quando eu penso aqui, então, ó, estou falando de os manifestantes, e aí o meu complemento, o meu objeto, que é a cidade, que é paciente, porque ela sofre a ação, ela recebe a ação. Pensem nisso. Sujeito, agente realiza, paciente recebe. Então, ela que sofre a ação de ser cercada, tá? Então, essa é a ideia. Voz ativa, sujeito, agente, objeto, paciente. Aqui na voz passiva, a gente vai ter um sujeito que é paciente e um objeto que é agente. Então, a gente tem o oposto, tá? Então, sujeito paciente, aqui, a cidade e pelos manifestantes. Então, olha só, sujeito paciente porque a cidade foi cercada. Então, ela não realiza nada, né? Mesmo estando na posição de sujeito, aqui ela estava como objeto. Aqui, como sujeito, ela segue não realizando, ela segue sofrendo a ação. E o meu objeto é agente, é ele que realiza. Então, ó, pelos manifestantes. Quem que foi responsável por cercar? Os manifestantes. Então, aqui, esse objeto agente, que seria aqui os manifestantes, é isso que a gente denomina como, então, tá? Esse objeto agente é o que nós denominamos como agente da passiva. Então, o agente da passiva, ele vai ter essa ideia de ser um objeto agente, tá? Ele vai realizar. Agente, porque realiza, e passiva, porque a gente está pensando em um contexto de voz passiva, tá? Aqui, então, pensando no agente da passiva, a gente tem ele como um complemento para um verbo que está na voz passiva, tá? Então, e além disso, a gente tem, em geral, a preposição por, que vai aparecer iniciando esse agente da passiva. Logicamente que aí nós temos que pensar nas combinações, né? Aqui o pelos seria por, mas o os, né? Aí forma pelos. Mas eu poderia ter pelas, né? Que seria o por, mais o as. Então, seria pelas. Então, não foque nisso de por, mas não aparece o por. Aqui, ele está aqui, tá? Ele só está combinado, por isso que ele forma o pelos ali, tá? Mas o agente da passiva é essa ideia, ele é um complemento para um verbo da voz passiva e, em geral, ele é precedido aí pelo por, tá? E um exemplo é esse daqui, de a cidade foi cercada pelos manifestantes. Nesse caso, aqui, eu teria o meu agente da passiva. Tá? É isso, bem tranquilo.